Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção, pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão. Olha, a gente acompanhava muito, né, na década de, no meados da década de 60 em diante, né, os festivais de música pela televisão, né? Então a gente tinha muito interesse, os programas eram muito assistidos, né? E os festivais foram muito importantes para divulgar a música brasileira, né? E divulgar uma música que era uma música de resistência, né? Que tinha Geraldo Vandré, tinha Chico Buarque, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, o início da Tropicália, né? Todo aquele período, né? Vários festivais, Edu Lobo com Ponteio, vários festivais, e o início também da censura à arte, né? Então, naquela época começou a haver censura, né? Então a gente tinha notícia das músicas, né? Geraldo Vandré quase venceu o festival, se não me engano, o festival da Globo, né? No Rio, né? Festival Internacional da Canção, caminhando, né? Para não dizer que não falei de flores, e ficou ele, Sabiá, do Tom Jobim e Chico Buarque, disputando a final, e ele ficou em segundo lugar. E o público lá lotando o Maracanãzinho, né? E era uma música bem posicionada, muito posicionada, né, em favor da luta pela democracia e tal. Questionava diretamente a ditadura. E naquela época a gente seguindo com interesse, isso foi em 69, se não me engano, ou 68, foi quando começou a haver uma debandada de artistas, né? Que ele saiu do país, vários outros artistas também tiveram que sair, Gilberto Gil, Caetano, Chico, né? E a gente aqui de Belo Horizonte, quer dizer, eu ainda era jovem, né? Acompanhando isso como podia, né? Às vezes saía no jornal alguma coisa, mas a maioria das coisas não saíam. Então, mas o meu interesse pela música era muito grande, então eu acabei me dedicando à música, né? Mas a gente, naquele período, né, era um período de poucos shows, entendeu? Ficou um período grande, de alguns anos, 4, 5 anos, onde a prática cultural foi muito diminuída pela censura, né? Então, era um período que a gente ficava acompanhando mais de longe, né? Foi quando eu, no início da década de 70, né, eu com um grupo de amigos, todos dedicados à música também, era um grupo nosso, né, a gente era colegial, e resolvemos formar um grupo de música popular brasileira chamado Mambembe. O Mambembe começou em 1974, né? Aqui em Belo Horizonte. No mesmo período em que a gente formou o grupo, né, era um grupo grande, tinha umas 10 pessoas que integravam o grupo, o Mambembe tinha a finalidade, né, de cantar música brasileira, a gente queria cantar música brasileira, MPB, né, mas a gente tinha um intuito de fazer uma música muito comprometida com a realidade, né? Então, uma música que questionasse o dia a dia da gente, que questionasse a situação política no Brasil, e todas essas coisas, né? O primeiro show do Mambembe foi um show que a gente escolheu fazer uma pesquisa, pegando o roteiro, né, contando a história da música brasileira. Então a gente ficou aí um tempo pesquisando, quase um ano de pesquisa, para conhecer melhor a história que a gente também tinha vontade de conhecer melhor, né? Então essa pesquisa nos ajudou muito a gente estar ter uma noção melhor do meio que a gente vivia, né? E contamos a história de Chiquinha Gonzaga a Chico Buarque, chamava de Chica a Chico, né? E naquela época foi um show que causou assim, muita curiosidade e teve um público muito grande assistindo, porque era uma época onde as notícias não corriam muito, então essa coisa da história, da música, né, era muito pouco falado, sabe, sobre as músicas mais antigas. As rádios tocavam música americana, 70%, né,
tinha poucas rádios que se dedicavam à música brasileira, talvez uma só aqui em Belo Horizonte, que era a Rádio Mineira, e a Rádio Cultura tocava um pouquinho também na época. Não existia FM ainda, era todas as rádios eram AM. E então, aliás, tinha uma FM, né? Mas a maioria delas tocavam música americana mesmo, né? Então a gente começou com esse trabalho chamando o público para conhecer uma música que estava esquecida, né? No tempo, né? E o show conseguiu mostrar uma coisa muito interessante, né? Que desde o princípio, né, o artista se posicionou, né, nos diversos tempos que a gente viu, o artista estava se posicionando, né, diante da realidade deles. Chiquinha Gonzaga, né, que foi uma das primeiras lutadoras pela liberdade da mulher, né? Então tem um trabalho maravilhoso na prática dela, no dia a dia, para se impor como compositora, que não era aceita porque era mulher, né? Para se impor como instrumentista de respeito, até como maestrina, né? Que ela não era também, o pessoal tinha receio que ela regesse uma orquestra. Então ela se impôs, colocou suas músicas, né? Desde aquela época, a maioria dos compositores, muitos compositores, todos envolvidos com seu tempo, né? Cada um no seu tempo, envolvidos com a realidade, né? Então o Chica Chico mostrava isso. Foi um show que deu um realce muito grande para o grupo, e o grupo seguiu adiante. Naquele momento, em Belo Horizonte, né, surgiam junto, mais ou menos paralelo com a gente, mais ou menos surgiu um movimento musical em Belo Horizonte, né, que eu posso citar aqui diversos grupos que foram criados, o compositor Celso Adolfo, né, aí foram surgindo lá de São Nascimento, o grupo Anonimato, diversos grupos, né, que também vinham com essa intenção, né, de cantar uma música mais posicionada, uma música mais voltada para a realidade, né, que todo mundo muito atento com a questão da censura, né, questionando isso na medida do possível, porque a gente não podia falar isso abertamente, né. Mas então foi um momento muito importante para Belo Horizonte, porque Belo Horizonte viu surgir um movimento musical naquela época de grande valor, né? E um movimento que dizia assim, olha, nós vamos viver em Belo Horizonte, viver de música em Belo Horizonte. Era a nossa vontade. O Mambembe, por exemplo, em 79, nós lançamos o show A Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata foi uma revolta que aconteceu em 1910, dos marinheiros, né? E a gente fez um musical, com músicas de nossa autoria, né? E era uma cantata, né? Que fazia toda uma sequência mostrando a história de João Cândido, né? Que foi o líder da revolta, foi um negro líder da revolta. E é uma história muito triste, de muitas mortes, centenas de mortes ocorreram com essa revolta, né? Mas uma história muito bonita, a história da vida de João Cândido, que ele acabou morrendo, ele morreu muito velhinho, em 63, parece, 62. E o Mambembe fazia esse show, era um show muito pesado, a gente circulava, né, fomos em vários estados apresentando esse show ficou 3 anos em cartaz na época, e chegamos a ter, por exemplo, lá em Porto Alegre, o show ia ser transmitido pela TV Bandeirantes, né, pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, e aí a censura lá impediu, várias vezes tivemos esse tipo de dificuldade, né, de apresentação das coisas, né? Então, naquela época, muitas vezes, a gente fazia as coisas, fazia o nosso trabalho, né, liberava na censura o que podia, mas muitas vezes fazia o que não podia a si mesmo, né? Então, mostrando para as pessoas um outro lado da coisa que não tinha sido liberada, mas que a gente tinha, isso era todo mundo. Na área de teatro, né, na área do cinema, havia muito cineclube, né, nos DAs, nos DCEs, né, em outros espaços, né, que passavam às vezes filmes censurados, ou tinha sempre
esse espaço, né, que a gente era um espaço de resistência mesmo, né, que a gente aí a gente não pedia autorização, não, ia fazendo e ia mostrando. E o público era sempre muito interessado, né, o público estudantil, o público adulto e tal. E eu acho que Belo Horizonte viveu um momento muito importante nesse período, né, com todas as artes aí, de resistência, um momento que mostrou a força do artista mineiro. Certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que bem sei, um dia ainda vão